Olha só, eu criei uma trombeta de Gabriel. Só que daí, quando eu quero que fique um pouco mais alto pra ficar diferente da outra, então eu vou trocar o segundo limite por 3. Ele fica bom. Mas quando tá no 0, não dá, professor, não dá certo, porque como você disse que você queria no 0, ele não dá, porque ele fica com esse plano, né, infinito, por causa da indefinição. E daí, se eu tento fazer, por exemplo, isso, também não funciona. Se eu tento botar um número próximo de 0, não tá dando certo pra mim. Por exemplo, 0,00025. Continua a mesma coisa. E eu não preciso disso, eu preciso de algo que colhe numa esfera, né? Então, se eu colocasse, por exemplo, 0,10. Olha, ele continua assim, mas ele tá diminuindo um pouco. Essa foi a lógica que eu usei aquele dia. Então, daí eu comecei a aumentar um pouco e começou a aparecer algo que eu queria, né? Só que tá muito plano ainda a parte de baixo. Então, eu fui subindo, por exemplo, pra 0,2. Ficou mais ou menos. Depois 3. Ainda é muito plano. Depois 4. Continua um pouco plano para colar numa esfera. A esfera vai ter que ser muito grande. E eu decidi botar 0,5. Aí ficava interessante, né? Para colar na esfera de baixo. Isso que eu pensei. Mas nunca vai ficar exatamente no 0 para fazer a simetria para baixo. Eu não consigo fazer isso. Porque ele nunca passa no 0 dessa maneira. Ele passa muito aberto, com aquele plano. Eu não sei explicar. Eu preciso que ele esteja assim. Então, eu vou duplicar essa corneta, trombeta. E eu necessito que ele encaixe aqui, no 3, no final da outra. Daí, eu multipliquei a coordenada Z da segunda corneta e ela foi simetricamente para baixo dessa, certo? Só que eu preciso que a de baixo esteja encaixada aqui. Então, eu comecei a subir unidades no U, do U negativo, no Z dessa corneta aqui, né? Somei para ela subir unidades. Então, eu fui transladando, né? E como eu preciso que chegue no 3, eu pensei no 3. Então, eu fui testando o 1, subiria uma unidade e encaixaria com essa. Sobe 2 unidades. E daí o 3. Talvez não seja, mas eu pensei, não é o 3. Daí eu não sei como eu acho esse valor que encaixa as duas cornetas, né? 4. Ainda não, mas fica interessante esse desenho. Peraí. Tentar o 5. Ainda. Olha, assim fica interessante. Eu acho que já ficaria bom. Talvez seja o dobro da coordenada. É o dobro, acho que é isso. Dobro da segunda. Assim vai ficar muito estendido. Vai ficar muito grande. Eu gostei quando eu tinha somado 5 unidades. Olha, acho que assim fica interessante. Bem interessante. Devo ter que acertar dentro das cornetas.